Olá, alunos. Vamos dar início à continuação do conteúdo de documentos oficiais. Agora a gente vai falar sobre relatórios. Então, no caso, um relatório, ele busca relatar algum argumento, algum fato, algum acontecimento, e dentro da empresa ele busca relatar algum serviço ou algum trabalho que aquele funcionário está exercendo na empresa para comunicar ao seu chefe. Então, no caso, é mais comum que os relatórios são compostos de mais ou menos, ou no básico, 5 partes. O primeiro é o título, você vai colocar o título do seu relatório. É um texto que descreve o seu relatório, então, ou seja, vai ter lá a introdução, que é o que você vai tratar nesse relatório. O desenvolvimento seria o texto, né, explicando o relatório, do que o relatório está relatando, e a conclusão, que é a finalização. Você pode também colocar local, data, assinar a pessoa que está mandando esse relatório e alguns anexos ou alguns complementos que podem ser colocados no seu relatório. Só para vocês terem um exemplo, então aqui é um relatório feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é um centro de ciências agrárias, é um departamento específico, onde eles estão relatando, né, um acontecimento ou relatando um trabalho. Eles colocam lá o assunto, como é um relatório relacionado a testes, então eles colocam lá o período do teste, o nome do responsável, o local que foi realizado esse teste, e aí eles relatam o que foi ou o que aconteceu, né, nesse teste. Então ele vai relatar o que houve nesse teste. Então isso é o texto paragrafado que eu falei para vocês. Então aqui, só para vocês terem ideia, deixa eu só colocar aqui, né, mostrar de forma... Então aqui, o assunto. Aqui, como eu falei para vocês, o período do teste, o responsável, o local do teste. Aqui o texto paragrafado, que eu falei para vocês, então tem a introdução, ó. Este relatório trata de testes de espuma, então, ou seja, ele está fazendo uma pequena introdução do que é o relatório. E aí depois aqui tem um desenvolvimento, ó. Aqui todo o desenvolvimento do trabalho, do relatório, não é, desse teste. E aqui a conclusão, ó. Portanto, aí ele coloca lá, considerando, então ele faz uma pequena finalização, uma pequena conclusão, uma pequena consideração final. Como eu falei para vocês, data e local, e aí a pessoa que está supervisionando, a pessoa que está elaborando o relatório. Então, o relatório tem essas 5 partes que eu disse para vocês, ou seja, título, texto paragrafado, data e local, assinatura do responsável, e você pode colocar também anexos. Nós também temos na hotelaria alguns relatórios. Claro que eles são um pouquinho diferentes do que eu mostrei anteriormente para vocês. E vocês já viram no primeiro ano esses relatórios aqui. Claro que vocês não viram como eu estou explicando aqui agora como relatório. Vocês viram relacionados à disciplina de meios de hospedagem e gestão hoteleira e gestão administrativa financeira no ano passado. Lembra, no ano passado eu mostrei para vocês que tinha um relatório de discrepância. O que é esse relatório? Então, esse relatório busca verificar o que consta no sistema efetivamente está acontecendo na prática no apartamento. Como assim, professor? Então, todo dia a camareira pega esse relatório, pega os apartamentos aqui, ó, que ela vai limpar naquele dia específico, e aí ela vai lá limpar. E aí, se ela encontrar vai estar esse relatório, muitas vezes ele já está preenchido. Como assim? Na primeira parte ele vai estar preenchido dizendo, no sistema está dizendo que tem um hóspede, ou muitas vezes ele nem vai estar preenchido. Então, a governanta, ou a camareira, melhor dizendo aqui, ó, até porque está escrito aqui relatório da camareira, o que ela vai fazer? Ela pega esse relatório, vai lá, então ela tem que limpar o quarto 501, então ela vai lá limpar o quarto 501. Então ela vai estar ocupado, né? A chegada, a partir dessas informações ela não precisa colocar nesse momento.
Aí, muitas vezes ela vai colocar o quê? Aqui. Ó, número de pessoas no apartamento. Então, muitas vezes a camareira identificou que tem 2 pessoas. Aí tem lá 3 bagagens. Então, ela vai colocar o quê? Aqui algumas informações que ela verificou em loco, ou seja, no apartamento. Depois, ela vai jogar essas informações no sistema. E aí? Lá no sistema está dizendo que é um hóspede, mas ela identificou que tem 2. Então, tem o quê? Uma discrepância, ou seja, o que está no sistema está diferente, ou seja, está discrepante do que está na prática, ou seja, em loco, no quarto. Então, por isso que nós temos esse relatório de discrepância. Nós temos outro relatório, o mapa de ocupação, onde mostra para mim, num período determinado aqui, ó. Então, aqui eu coloco os dias. Então, aqui os dias de abril, está mostrando, até chegar aqui, que já é 1º de maio. Então, aqui mostra para mim os dias dos meses. Aqui mostra para mim os apartamentos. E aqui mostra a situação desses apartamentos, desses dias específicos. Então, tem aqui a legenda. Então, os amarelos são pré-reserva. Ou seja, a pessoa fez a reserva, mas ainda não confirmou. Lembra daquela situação que eu falei para vocês? Muitas vezes a pessoa entra em contato, mas ela ainda não fecha. Reserva. Aqui em azul. Aqui na legendinha, ó, tá vendo? Aqui embaixo, aqui é a legenda. Então, azul já é os quartos reservados, ou seja, que a pessoa confirmou. E os vermelhos, os quartos já estão ocupados, ou seja, a pessoa já está utilizando o apartamento. Então, esse é o relatório mapa de ocupação. Aqui também tem um outro tipo de mapa de ocupação que eu posso mostrar para vocês, um outro sisteminha. Então, aqui, os verdes, né, no caso aqui, ó, estão livres, os vermelhos ocupados, os amarelos estão em limpeza pela governança, aqui, ó, tá mostrando aqui para vocês. E eles também têm em roxo. Se o quarto tiver roxo, quer dizer que ele está bloqueado por algum motivo. Aqui no sistema não aparece nenhum. Poderia estar bloqueado para manutenção, para reforma, alguma outra situação desse comentado que eu comentei agora com vocês. E o azul são os reservados. Tem a taxa de ocupação, que vocês viram ano passado. Lembra que aquele cálculo que vocês fazem de quanto o meu hotel está ocupado, pode ser num período específico. Eu posso fazer uma taxa de ocupação diária, mensal, anual, ou seja, quanto o meu hotel está vendendo, quanto o meu hotel está ocupado. Que é aquele cálculo simples, né? Taxa de ocupação, ou seja, lembra? Taxa de ocupação igual, lembra? Número de quartos vendidos, eu coloco aqui o número de quartos vendidos, pelo número de quartos disponíveis. E aí aqui dá, né, um número, dá 0 alguma coisa, né? E aí vocês fazem vezes 100. Então, um pouquinho feio, mas... E aí aqui dá a minha porcentagem de ocupação. Então, vamos lá, simples. Digamos que eu tenho um hotel de 100 apartamentos. Então, eu tenho 100 quartos disponíveis para venda. Só que num dia específico eu vendi só 80. Então eu faço 80 dividido por 100, aqui dá 0,8. Lembra, mas eu tenho que transformar esse número aqui em porcentagem? Então o que eu faço? Faço vezes 100 e vai me dar a taxa de ocupação nesse dia de 80%. Então isso é taxa de ocupação. Também é um relatório utilizado na hotelaria. Tem também diária média, ou seja, a diária média ela calcula quanto, em média, os apartamentos do meu hotel que foram vendidos, né, qual é esse valor médio, ou seja, qual o valor médio dos meus apartamentos vendidos num período determinado. Aqui, se vocês estão vendo, tem 2 cálculos aqui, ó.
Tem, aqui embaixo. 2014 aqui, gente, ó. Tem um valor de diária média e um valor de RevPAR. RevPAR eu explico mais à frente. E tá aqui, ó, tá vendo? Aqui é a taxa de ocupação que nós vimos anteriormente, ó. Aqui é a taxa de ocupação, ou seja, quanto que o meu hotel está vendendo. Então aqui na média aqui está entre 66 e 64, tem alguns anos aqui que está menor, mas em média está na faixa de 60%, o meu hotel está ocupado. Agora, olha aqui, ó, olha esse número aqui de 2014, vou pegar esse número aqui. Então, ou seja, os apartamentos vendidos na média foi 357, ou seja, só os apartamentos vendidos do meu hotel. Então, digamos, lembra lá a taxa de ocupação aqui que eu fiz com vocês? Que é 80%? Então, eu só calculo esses apartamentos vendidos. Então, eu vendi 80%. Então, eu só calculo o valor médio dessas diárias vendidas. Então, a diária média, como está escrito aí, é simplesmente a representação da taxa média paga pelos hóspedes por quarto, por um período específico. Então, eu só levo em conta, né, como diz até aqui, ó, lembrar que esse índice não leva em conta as diárias, no caso de apartamentos não vendidos ou não ocupados. Então, diária média eu só calculo em cima dos quartos vendidos. Também é um relatório que é utilizado muito na hotelaria, principalmente, claro, pela equipe de vendas, pela equipe de hospedagem, pelo chefe de recepção, o gerente de hospedagem, o comercial. Todas essas áreas utilizam né, um desses relatórios, que é a diária média. E tem o RevPAR. Qual a diferença, então? Lembra que eu mostrei para vocês no anterior, do diária média, que ele me calcula aqui, ó, que a diária média é só calculada em cima dos quartos vendidos? O RevPAR já é diferente. O RevPAR é um índice, é um relatório que não é feito, ele vai me calcular em cima de todos os quartos disponíveis, mesmo aqueles que não foram vendidos. Então, digamos, se num período determinado eu vendi lá 80 apartamentos. Lembra que eu dei o exemplo da taxa de ocupação do hotel de 100 apartamentos? Digamos, esse apartamento me gerou, ou essas vendas desses apartamentos me geraram um montante, um valor determinado. E aí eu tenho que dividir sobre o número de apartamentos vendidos, que é a diária média. Então, eu só faço a diária média em cima dos apartamentos disponíveis, ou vendidos, melhor dizendo. Enquanto que o RevPAR eu calculo em cima de todos os apartamentos, mesmo aqueles que não foram vendidos. Então, por isso que sempre o valor do RevPAR ele é menor que o valor da diária média. Por quê? O que acontece? A diária média eu pego o montante lá do que eu arrecadei na venda dos apartamentos naquele dia e divido pelo número de quartos vendidos. Pronto, é isso, diária média. Vocês viram os cálculos anteriores. O RevPAR não. O RevPAR o que eu faço? Eu pego o valor que eu vendi naquele dia, de quanto que eu vendi de hospedagem, e divido pelo número de quartos totais, mesmo aqueles que eu não vendi. Então, por isso que dá essa diferença aqui, ó. Né? Então, enquanto que a diária média sai 357, o RevPAR, como ele calcula em cima de todos os apartamentos disponíveis, mesmo aqueles não vendidos, o RevPAR sempre é menor. Bem? Então, gente, aqui eu só mostrei para vocês alguns relatórios que a hotelaria tem, que a hotelaria utiliza para facilitar a comunicação entre os departamentos e facilitar até alguns indicadores que a hotelaria utiliza justamente para ver como seu hotel está ou não. No caso, só voltar aqui, eu mostrei para vocês então o relatório de discrepância, que ele é muito utilizado, ou ele é utilizado na área da governança, principalmente pela camareira e pela governanta. Mapa de ocupação, ele é muito utilizado pela equipe de recepção, pela equipe de reservas do hotel. A taxa de ocupação, a diária média e o RevPAR é muito utilizado pela equipe de recepção, pelo chefe da recepção, pelo gerente de hospedagem, pelo comercial, pelo marketing, até porque muitas vezes eles têm que trabalhar essa questão do preço.
Então, são relatórios muito importantes dentro da hotelaria que são utilizados por estas áreas. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana com atividades referentes a esse conteúdo. Obrigado.